Pessoal, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, ele pode ser cancelado a qualquer momento. Veja o motivo. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que a Caixa suspenda a concessão de empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. O MP enxerga na medida desvio de finalidade e objetivo eleitoreiro. Ao vivo do Rio de Janeiro, o Edivaldo Dondossola conta essa história para nós. Boa noite, Dondossola. Oi, Renata, boa noite para você ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. O subprocurador Lucas Furtado, que fez o pedido de suspensão, diz que há risco de prejuízo para a Caixa Econômica Federal e para a lisura do processo eleitoral. Ele pede que o banco pare de fazer novos empréstimos consignados para os beneficiários do Auxílio Brasil. O pedido ainda precisa ser analisado pelo Tribunal de Contas da União. Em uma semana, a Caixa já emprestou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais a 700 mil pessoas. Desde terça passada, a Caixa e outras 11 instituições financeiras estão aptas a oferecer um empréstimo consignado para quem recebe o Auxílio Brasil. Só que esse tipo de oferta de crédito vem recebendo críticas de especialistas, porque a pessoa que já está passando por uma situação financeira difícil ainda acaba assumindo uma dívida e pode não ter como pagar depois. Além disso, os juros estão bem maiores do que de outros empréstimos desse tipo. Com o consignado do Auxílio Brasil, os bancos podem cobrar até 3,5% de juros ao mês. É bem mais do que os juros do consignado do setor privado e do INSS, por exemplo. E mais que o dobro do que é cobrado do consignado do setor público. O IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, faz um alerta. Com juros altos e as parcelas do empréstimo sendo descontadas direto do benefício, as famílias podem acabar de novo sem renda e ainda endividadas. Ela tem um caráter mais perverso, porque você tem uma taxa mais alta justamente para a população mais carente. O problema é que ela vai ser descontada direto no benefício, então ele não terá a opção de não pagar. Isso vai fazer com que essas pessoas busquem o crédito mais caro quando não tiver o dinheiro para garantir a compra de alimentos, por exemplo. Dondossola, e agora, a menos de 2 semanas do segundo turno, sai do forno do governo uma outra medida que está deixando especialistas em finanças de cabelo em pé, é o depósito futuro do FGTS. Explica isso para nós, por favor. Pois é, Renata, funciona assim. Famílias com renda mensal de até R$ 2.400 podem usar as parcelas futuras do FGTS, ou seja, que ainda vão ser depositadas pelos empregadores como caução para o financiamento da casa própria. Uma espécie de garantia de pagamento. Mas os especialistas alertam para o uso da palavra antecipação, como se o trabalhador estivesse apenas fazendo um saque antecipado do dinheiro, o que é uma ilusão. Na verdade, o consumidor está contratando sim um empréstimo e vai arcar com juros também. Eles eliminam a palavra empréstimo, eles colocam antecipação como se isso não fosse incorrer em custos, em juros nessa antecipação. E quanto mais parcelas forem antecipadas, 2, 3 anos, mais juros irá recair sobre esse cálculo. Outro risco do FGTS futuro é que se o trabalhador perder o emprego, por exemplo, vai ficar sem as parcelas que ainda seriam depositadas pela empresa. Isso sem falar, claro, que vai ficar também com a dívida do empréstimo no nome. O Ministério Público do TCU apresentou nesta terça-feira um pedido para que a Corte suspenda a concessão do crédito consignado do Auxílio Brasil. Vamos conferir a reportagem. O subprocurador Lucas Furtado, que assina o documento, viu indícios de desvio de finalidade e objetivo meramente eleitoreiro na medida. Na última segunda-feira, a presidente da Caixa, Daniela Marques, afirmou que o banco já concedeu 1,8 bilhão em crédito consignado a 700 mil beneficiários do programa desde seu lançamento no último dia 11 de outubro. O valor médio do empréstimo ficou em R$ 2.600. A Caixa oferece um empréstimo consignado para quem recebe o Auxílio Brasil com juros de 3,45% ao mês, e o valor máximo permitido a ser contratado é aquele que as parcelas comprometam até 40% do valor mensal do benefício.
O Conselho Curador do FGTS aprovou também nesta terça-feira proposta apresentada pelo governo que autoriza trabalhadores a usarem recursos futuros do fundo como garantia para financiamento de imóveis. A medida será limitada, em um primeiro momento, a famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.400. E no caso de adesão, os valores do FGTS do trabalhador vão ficar bloqueados para demais movimentações. Há um perigo embutido aí. Nós já temos um grave, digamos, nível de inadimplência das famílias brasileiras. Por outro lado, sobretudo, o segmento imobiliário depende muito da concessão de crédito. Agora, é um risco o consignado e o uso futuro do FGTS, Raquel? Sem dúvida é um risco, William. O consignado eu acho pior, porque você simplesmente... Sim, estamos tratando de duas coisas. Você simplesmente a pessoa está pegando essa renda e gastando em consumo. No caso do uso futuro do FGTS, ela está tentando adquirir um imóvel, então ela está fazendo um investimento. Então, primeiro precisa fazer essa diferença. Agora, dito isso, você está aumentando artificialmente a renda de uma pessoa muito vulnerável, abaixo de 2 salários mínimos. Então, o risco de inadimplência dela é muito alto e isso pode gerar um problema para ela lá na frente. O que vai acontecer? Se ela perder o emprego, o que existe uma alta rotatividade, principalmente pessoas que têm o salário mais baixo, ela vai perder o emprego, não vai conseguir pagar a prestação da casa e também não vai receber o dinheiro do FGTS, o dinheiro do FGTS que você recebe quando você fica desempregado. Então ela vai ficar duplamente desprotegida. Você tomar esse tipo de medida na véspera da eleição, no meu ponto de vista, não faz nenhum sentido. Isso foi encarado como arma eleitoral? Sim, completamente. Completamente. E eu vi muita gente dizendo hoje como talvez tão eficaz quanto um Auxílio Brasil. Né? E eu tenho até dúvida se eu entendo a colocação da inadimplência em potencial, né? Das dificuldades, mas eu tenho uma dúvida, será que isso gera um conforto para a pessoa que consegue, um conforto na hora, poxa, consegui um crédito, e isso tem uma capacidade mobilizadora em favor do governo, do candidato à reeleição? Talvez. Não sei, é uma dúvida. Caio, gera um bem-estar imediato. A pessoa vai lá e muitas das pessoas não têm a educação financeira necessária, infelizmente é isso. Chega lá um pastinha de um banco, oferece aquele dinheiro, ela faz a conta mais ou menos e ela não tem a educação financeira necessária para entender que ela não vai conseguir pagar aquele benefício. Então tem um bem-estar imediato, quando é um crédito consignado, ela vai e compra um eletrodoméstico, alguma outra coisa e depois fica com aquela dívida. O que acontece na prática é isso. Então, sim, pode ser que gere algum efeito positivo por conta dessa sensação do dinheiro na mão. Mas o problema, ele tá logo ali na esquina. Pessoal, compartilha esse vídeo aí, já me segue e deixe seu comentário.